All the great things are simple. Any intelligent soul makes things bigger, more complex. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction. Because sometimes simple can be harder than complex. Sometimes the simple is the most difficult. Every solution to every problem is simple. It's the distance between the two where the mystery lies. Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful. Simple isn't the same thing as easy. It's ultimately a matter of focus. If one can't answer, simplify the question, simplify the problem, distinguish the necessary and the real. Simplicity is a great virtue, but it requires hard work to achieve it. But once simple is in, complex is out forever. Because simplicity is as simple as you make it. MIS, make it simple. Boa noite a todos. Meu nome é Nathalie Rodrigues, eu trabalho no marketing de implantes da Dentsply Sirona. Sejam bem-vindos a mais um webinar da marca MIS. Hoje é a terceira sessão da nossa websérie protética. Falaremos sobre a nossa parte de pilares multi-unit. Mas antes da gente apresentar o palestrante da noite, eu quero passar algumas informações a respeito da nossa marca. Então, a MIS é uma marca israelense, né? Um país que é o segundo polo tecnológico do mundo, né? Israel, com 75 anos de existência. É considerado o país da inovação, graças a vários produtos idealizados lá, né? Como, por exemplo, o Waze, que é bastante utilizado por nós todos os dias, Pendrive também foi idealizado lá, e algumas outras inovações, assim como os nossos implantes. Então, como uma marca bem estabelecida, a gente está presente em mais de 70 países, cobrindo basicamente todos os continentes, né, presente nos principais países aí ao redor do globo. Então, a MIS é uma marca com 28 anos de existência, ela foi fundada em 1995. Em 2016, ela participou, né, automaticamente da fusão entre Dentsply e a Sirona e continuou presente, né, dentro do nosso portfólio, como uma marca separada. E em 2019, ela foi lançada oficialmente no Brasil. Então, é uma marca que faz parte do nosso grupo, Dentsply Sirona, né, presente na nossa categoria de implantes, juntamente com a marca Ankylos e também com a marca de biomateriais Ossix. Então, complementa aí o nosso cardápio de soluções odontológicas, né, da Dentsply Sirona. O nosso portfólio se resume em implantes, e aí a gente vai ter algumas opções de implantes, diversas opções de kits cirúrgicos, a parte protética e também a parte de cirurgia guiada. Como eu comentei, hoje é a nossa terceira sessão da websérie protética que nós montamos. As outras duas elas já estão disponíveis no nosso canal YouTube, Dentsply Sirona Brasil. A primeira sessão foi sobre os pilares T-Base e EasyBase, e a segunda sessão foi sobre os pilares Connect. E hoje a gente vai se debruçar sobre os pilares Multi-Unit. Quem não conseguir escanear o QR Code, a gente vai colocar os links no chat para depois vocês acessarem se quiserem assistir, tá bom?
Então, fiquem ligados até o final da sessão de hoje. Prestem bastante atenção, façam as suas perguntas em relação às dúvidas. A gente tem um botãozinho aí no Zoom de Q&A, que é para onde vocês devem colocar as suas dúvidas. E a melhor pergunta, a pergunta mais bem elaborada, a gente vai presentear com uma mochila da nossa marca. Vai enviar no endereço do ganhador. E agora eu passo a palavra para a Cris apresentar o palestrante da noite. Nath, a doutora Cris, ela não está Caiu, né? conseguindo conectar, ela caiu. Não tem problema, então eu apresento. Bom, então o palestrante da noite é o Dr. Caio Miranda. Antecipadamente já quero agradecer a parceria do Dr. Caio de disponibilizar um tempinho para falar um pouco sobre os pilares multi-unit hoje aqui com a gente. O Dr. Caio é especialista em implantodontia pela São Leopoldo Mandique de Campinas, é especialista em periodontia pela Suprema de Juiz de Fora, também é mestre em implantodontia pela São Leopoldo Mandique e doutorando em implantodontia pela UNG de Guarulhos. Doutor Caio, muito obrigada, fique à vontade, a palavra é sua. Eu vou tirar minha apresentação para você ficar à vontade e passar a sua, tudo bem? Certinho. Obrigado, viu? Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos que estão participando. Para mim é um prazer muito grande ter sido convidado para dividir um pouquinho da minha experiência com um produto que eu particularmente adoro, não só os pilares, que são os pilares multi-unit, que são o tema hoje da nossa conversa, mas do portfólio todo que a MIS nos oferece, desde os implantes até as soluções protéticas, a cirurgia guiada. Então, é um sistema muito completo, muito simples e que nos ajuda muito no dia a dia com os nossos pacientes, tá? Então, hoje nós vamos focar a nossa discussão sobre os pilares multi-unit. Outros pilares já foram citados nas aulas anteriores, e hoje a gente vai se concentrar em falar sobre as vantagens, desvantagens e indicações dos pilares multi-unit. Tá? Então, os pilares multi-unit, aí uma foto bem ilustrativa, né, mostrando as características dele. Então, é um pilar onde a gente especialmente vai selecionar esse tipo de pilar para próteses múltiplas parafusadas e, na minha opinião, principalmente para as próteses totais, né? Principalmente para os protocolos, tá? As próteses parciais, não que não seja possível fazer com eles, é possível sim, mas nós vamos discutir à frente aí as limitações para esse tipo de solução. Então, como eu trabalho muito com reabilitações totais, então, para mim, talvez seja o pilar que eu use em maior escala aí, na minha rotina clínica. Tá? Então, é sobre eles que nós vamos falar. Então, é um pilar extremamente simples de ser utilizado, tá? E vamos discutir um pouquinho sobre as características dele. Então, a gente tem a opção dos pilares multi-unit na opção reta e angulada, nas diversas alturas de cinta aí. Então, para as reabilitações totais, em especial, é um pilar que vai praticamente resolver 100% dos nossos casos, nos casos totais, nos protocolos principalmente, tá? É um pilar de corpo único, na configuração reta, e um pilar com parafuso passante na opção angulada, tá? E a opção angulada é uma opção indexada. Então, é um pilar que nos fornece uma versatilidade muito grande
nas reabilitações totais, implantes portados, totais múltiplas parafusadas, né? Então, com relação às medidas, né, desse pilar, ele segue o padrão do padrão Brennemark, né? Então, o diâmetro da plataforma dele é 4,8, ele tem uma altura de parafusamento ali, de onde vai encaixar o nosso parafuso de fixação de 2 milímetros, e a nossa cinta variando de 1 a 5 milímetros, tá? Então, mostrar para vocês, iniciar com um caso clínico, onde eu vejo, enxergo como a principal indicação dos pilares multi-unit, no caso de um protocolo imediato inferior. Então, a paciente já usava um protocolo superior, já tinha indicação da extração dos dentes inferiores, então a gente fez a opção por remoção dos dentes, um nivelamento, né? A gente precisa, para ter uma adaptação do nosso novo conjunto protético, a gente precisa fazer esse acerto de rebordo para criar um espaço para barra, gengiva e dente. Então, foi feita a extração, na sequência, o aplainamento do rebordo, tá? Nesse caso, um protocolo inferior com um rebordo bem amplo, né, com os forames bem posteriores. Então, a nossa opção, nesse caso aí, o nivelamento visto de frente. Então, nessa opção, nós optamos por usar 5 implantes da linha C1, tá? Que, apesar de não ser o tema da nossa aula, é o meu implante preferido, tá? Apesar de usar as outras linhas de implante da MIS também, que seria o V3 e o Lance, tá? Nós vamos mostrar alguns casos aí. Então, nesse caso, a gente optou pela instalação de 5 implantes axiais, 5 implantes paralelos, evitando a necessidade, assim, de pilares angulados, tá? Então, como a gente tinha um contorno favorável na mandíbula, a gente consegue a formação de um polígono aí adequado, mesmo trabalhando com implantes axiais, tá? Então, foram instalados 5 implantes de 3,75 por 13, da linha C1, tá? E aí, no mesmo momento cirúrgico, o implante MIC-1 é um implante que nos proporciona uma estabilidade primária excelente, que vai nos proporcionar a carga imediata nesse tipo de caso, né? Então, aí a instalação imediata, né, em um momento cirúrgico só, já dos pilares protéticos, tá? E aí, gente, aqui, ó, uma vista frontal dos pilares multi-unit, e uma das grandes vantagens que eu vejo no desenho do pilar da MIS é esse estreitamento até onde nós vamos chegar na nossa plataforma protética. Por que isso? A interferência em uma possível crista óssea com algum pequeno desnível aí, a gente consegue uma instalação passiva do nosso pilar sem a interferência de nenhuma crista óssea. Então, se tiver um pequeno desnível entre vestibular e lingual ou palatino, e mesial e distal, a gente seleciona a cinta desse pilar sem a interferência nenhuma na instalação. O diâmetro do pescoço desse pilar é mais estreito do que o diâmetro do implante. Então, a gente tem a certeza que esse pilar, durante a cirurgia, vai descer de forma passiva, tá? Como a gente pode observar na figura aí, nos implantes, algum desnível ósseo e o assentamento passivo desse pilar, além de esse estreitamento possibilitar uma acomodação mais adequada da cicatrização dos nossos tecidos moles também, ao redor do implante. Tá? Então, aí, os implantes instalados, tá? Com os intermediários e a prótese já instalada.
de forma imediata, tá? Então, é sobre isso aqui que a gente tem que focar. Então, olha a acomodação dos tecidos moles, a estabilidade do tecido queratinizado ao redor dos nossos pilares. Então, tudo isso se deve a esse estreitamento, a possibilidade, o espaço formado por esse pilar para o condicionamento adequado da nossa gengiva para a instalação dessa modalidade de prótese. Tá? Então, essa cicatrização é tudo que a gente busca aí quando estamos fazendo esse tipo de reabilitação. Essas reabilitações totais em implantes suportados, os protocolos. Tá? Então, aqui, ó, um passo a passo, né, de como esses multi-units vêm, né? Então, eles vêm com esse montador plástico que vão facilitar a nossa inserção do pilar no implante. Não é possível dar o torque com essa peça plástica, mas a gente já estabiliza o pilar e, na sequência, a gente faz a remoção com um pequeno movimento lateral, ela vai se soltar com facilidade, e aí o pilar já parafusado no implante, a gente tem a possibilidade de dar o torque, tá? Nesse pilar, utilizando uma chave específica, tá? Na própria catraca cirúrgica a gente consegue proporcionar esse torque aí, tá? Então, a adaptação da nossa chave, a gente adapta ela diretamente no nosso torquímetro, tá? Qual o torque que a gente trabalha nos pilares? A gente vai trabalhar aí com torque de 30 newtons no multi-unit reto, tá? Que não tem parafuso passante, tá? Então, a gente pode dar um torque aí um torque de 30 newtons, que vai dar uma estabilidade excelente para o nosso pilar e que, honestamente, eu nunca tive o problema com afrouxamento desses pilares, tá? Devido à conexão cônica e toda a adaptação precisa desse conjunto. Então, com relação à sequência protética, nós temos aí a disponibilidade, o análogo, para a utilização de moldagens convencionais, tá? Confecção de modelo de gesso. Temos os análogos digitais, então a gente pode seguir com esse sistema no fluxo digital, com excelentes resultados, tá? A gente tem a possibilidade da moldagem através do escaneamento com esse transfer digital que vai ser adaptado sobre os pilares em boca, e a gente pode fazer esse escaneamento. Temos essa opção do escaneamento direto em boca e temos a opção de fazer uma moldagem convencional e fazer esse escaneamento também em um scanner de bancada. Então, são duas opções aí dentro do fluxo digital. Tá? A gente tem a opção de um cilindro provisório, que eu utilizo bastante, que eu trabalho muitas vezes com a carga imediata nesses casos, e confecciono um provisório no mesmo momento da cirurgia. Então, o paciente faz uma captura de uma prótese confeccionada previamente, com a utilização desses cilindros provisórios, o paciente já sai com uma prótese no mesmo momento da cirurgia, tá? E depois, com 45, 60 dias, a gente trabalha a prótese definitiva com calma, tá? Temos como parte laboratorial a opção do cilindro calcinável com a base metálica, né? Então, a fundição pode ser feita da forma convencional, a gente tem essa opção, e temos a opção também do coping para adaptação de uma peça de zircônia sobre ela, tá? Então, no fluxo digital, se formos optar pela confecção de uma prótese cerâmica, a gente tem uma prótese em zircônia e cerâmica, a gente tem a opção desse coping para cimentação da zircônia sobre ele, para a zircônia não ficar em contato direto com o nosso pilar. Tá ok?
Gente, se tiverem algumas dúvidas aí, eu não sei se no chat já tem alguém mandando alguma pergunta aí, vocês vão me Por falando. enquanto, pode ir tocando. Pode indo, né? Pode. Então, do ponto de vista de moldagem, a gente tem a opção do cilindro de proteção, tá? Então, a gente tem essa tampinha de proteção para utilizar sobre o pilar nas fases de prova e mesmo na sutura, na hora da cirurgia. Eu não gosto de suturar com transfer, eu suturo com a tampa. Então, essa tampa também eu acho ela fundamental para o processo. A gente tem a opção da moldagem de moldeira aberta, tá? Então, esse primeiro transferente seria o transferente de moldeira aberta e um transferente de moldeira fechada também, que apesar de já ter feito alguns casos com ele, no caso das próteses múltiplas, eu acho muito interessante a gente trabalhar com a ferulização desses transferentes para garantir uma passividade da nossa peça protética, da nossa barra, tá? Então, gente, aí tem dois casos diferentes, um seguindo um fluxo analógico, né, com uma moldagem convencional, né, nesse on-for superior, e no inferior a gente tem um caso que foi feito de forma escaneada. Então, a gente tem essas duas opções, tá? Que não significa uma ser melhor que a outra ou não. Aí a realidade do fluxo clínico de cada um depende, no caso digital, do dentista ter aí a disponibilidade, as ferramentas digitais, o scanner, o software para planejamento e tudo isso aí, mas para quem não tem, também é possível seguir o fluxo analógico convencional. Tá? Então, é um sistema também bem democrático. Apesar de ter uma parte digital bastante evoluída e simples, para quem ainda não ingressou, não trabalha com fluxo digital aí, não tem o menor problema em trabalhar um fluxo analógico com precisão aí também. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho do fluxo analógico, tá? Primeiramente. Então, esse é um caso que foi solucionado também com a instalação de implantes MiC1, regulares também, com a de 3,75, tá? O implante SP Standard. Nesse caso, fizemos a opção por um all-on-4, então 2 implantes axiais na região anterior e 2 implantes inclinados, levemente inclinados na região posterior, tá? Por se tratar de um rebordo bem volumoso e o paciente não ter o problema de ter a linha de sorriso alta e ter bastante espaço protético, realizamos essa cirurgia com apenas uma incisão com bisturi circular, tá? Então, um punchzinho ali só onde a gente ia instalar os implantes, então a cirurgia bem pouco invasiva, né? Eu começo sempre, nos casos de reabilitações totais, pelos 2 implantes anteriores, tá? Porque eles é que vão determinar o volume vestíbulo palatino da nossa prótese, tá? Então, começo por eles e com o guia cirúrgico e o principal, o arco antagonista reabilitado, que ele vai ser a nossa principal referência vestíbulo palatina aí para a instalação dos implantes. Então, instalados aí, ó, com posicionador, a gente verifica o posicionamento vestíbulo palatino dos nossos implantes, tá? Aí já instalando os implantes. Então, uma coisa muito interessante do sistema, para quem ainda não é usuário do sistema MIS, então os implantes têm a coloração de acordo
com o diâmetro deles. Então, se eu estou usando um implante standard, a gente vai saber pela coloração roxinha, a gente já sabe qual que é a plataforma do nosso implante. Sendo um implante estreito de 3.3, seria amarelinho. Se fosse o wide, que é o expandido, seria a plataforminha verde. Então, até nisso é bem didático e facilita isso muito, principalmente no caso de uma intervenção futura. O paciente chega lá depois de 1 ano, 2 anos, qualquer um protesista que tirar ali vai identificar a cor e saber o diâmetro do implante. Isso eu acho bastante interessante também no sistema. Tá? Então, aí os 2 implantes anteriores instalados. Tá? Na sequência, já partimos para o implante distal com uma leve inclinação. Tá? Nesse caso, tinha uma disponibilidade óssea boa, sem a necessidade de grandes inclinações também no implante distal. Tá? E aí, ao final da cirurgia, uma condição bem preservada, tanto do ponto de vista tecidual, quanto do ponto de vista de estrutura óssea. Então, aí os implantes com excelente torque, tá, gente? Os implantes da MIS têm uma previsibilidade muito grande com relação à estabilidade primária. Falo isso especialmente do C1, que é o meu preferido, tá? Mas nas outras linhas também a estabilidade primária é uma característica muito dominante do sistema. Tá? Então, aí, no mesmo momento, já a instalação, seleção da cinta e já a instalação dos pilares multi-unit, no mesmo momento, e aí partimos para confecção já com o guia cirúrgico, já foi feita uma moldagem, e dentro de 2 ou 3 dias, essa prótese já está finalizada. Tá? Então, aqui vocês podem observar as tampinhas também que a gente deixa, né? Nessa fase entre prova e de moldagem, aí até a instalação da prótese definitiva, e a moldagem feita com transferentes de moldeira aberta com o guia multifuncional. E aí o raio-x final. E aí, a hora que a gente faz a remoção dessa prótese, tá? Que a remoção foi feita com 60 dias, a gente encontra realmente uma qualidade de tecido mole dessa forma aí, tá? Então, isso que eu considero é isso que a gente sempre gosta de ver quando a gente faz a remoção de alguma prótese que a gente instalou no nosso paciente, né? E tudo isso, é claro, devido não só ao sistema, mas todo o planejamento, né? Do design da prótese, a posição apicoronal também dos nossos implantes. Mas se a gente não tem um produto, um implante e um pilar protético que nos proporcione uma acomodação desses tecidos moles e duros após a instalação dos implantes, a gente não vai conseguir ter essa qualidade de cicatrização gengival. Tá? Então, todo aquele design do pilar, vocês podem ter certeza que é fundamental para a obtenção de um resultado bom como esse aí. Tá? E aí o paciente reabilitado. Então, aqui, gente, é outro caso. Então, aqui eu coloquei esse caso justamente para fazer um paralelo entre outros implantes, outras linhas de implantes do sistema MIS também, com multi-unit. Tá? Então, outro caso que foi planejado da mesma forma, um all-on-4, tá? Mas nesse caso a gente usou o implante Lance, tá? Que seria o hexágono externo da MIS, tá? Então aí, ó, seguindo a sequência de planejamento, então aí uma vista do nosso rebordo, tá?
E nesse momento é fundamental que a gente faça uma montagem de dentes quando a prótese antiga do nosso paciente não tá satisfatória. É fundamental que a gente faça uma nova montagem de dentes para a confecção de um guia cirúrgico, tá? Quando a gente olha esse guia cirúrgico, a gente observa a falta de espaço para o planejamento de uma prótese tipo PF3, né? Uma prótese protocolo, onde vai ser necessário barra, dente e gengiva. Então, a gente não consegue observar esse espaço, visto que a cervical do dente já está no alinhamento do nosso rebordo. Então, nesse caso, a gente tem que fazer um planejamento cirúrgico também que nos proporcione um resultado final adequado, tá? Que foi o que nós fizemos, tá? Então, aí, o passo a passo da cirurgia, então, incisão para exposição do rebordo. Então, aqui a gente consegue observar realmente um volume exagerado aí do nosso rebordo. Então, foi planejado a remoção, né, uma osteotomia vertical aí para adaptação do nosso conjunto protético, tá? Eu gosto sempre de começar essa osteotomia por um lado, depois o outro, porque para não existir um desalinhamento depois, senão a gente vai fazendo esse platô aleatoriamente aí às vezes desgasta mais um lado do que o outro, então eu prefiro deixar um lado de referência para depois executar o outro. Então, aí, ó, o espaço criado, e aí sim a gente tá pronto aí para poder realmente instalar os nossos implantes. Então, aí o rebordo antes da osteotomia e depois, tá? Aí com o guia cirúrgico, gente, ó, a gente pode observar ali o nível do rebordo agora com relação à cervical dos dentes. Então, agora sim, a gente tem um espaço protético adequado para instalação dos nossos implantes. Se a gente tivesse o nosso implante posicionado mais coronal, provavelmente a gente teria overlaps na prótese aí que dificultaria a higienização para o nosso paciente, tá? Então, aí a instalação dos implantes, seguindo a mesma filosofia, tá? Então, a instalação dos implantes anteriores primeiro, determinando o volume vestíbulo-palatino da nossa prótese. Então, aí, 2 implantes axiais, tá? Exposição do seio maxilar, uma pequena janelinha, simplesmente para orientar a posição da nossa parede anterior do seio maxilar, que seria onde a gente vai tangenciar com o nosso implante. Então, aí, ó, os implantes distais já instalados, tá? Seguindo a orientação das janelas, tá? Então, aí, o implante lance, tá? É outra linha da MIS, tá? E a partir desse momento, a gente vai instalar o multi-unit da mesma forma. É claro que é o multi-unit para hexágono externo, né? Mas, a partir desse multi-unit instalado, a sequência protética dali para cima é exatamente a mesma do caso anterior, que era o implante de conexão cônica, tá? As tampinhas são as mesmas, toda a sequência é a mesma a partir da instalação do multi-unit, tá? Então, observem os transferentes para moldeira aberta, mesma coisa também. Então, se tem um implante de conexão cônica lá para dentro, ou se é um hexágono externo, ou se é um V3, ou se é um C1, a partir do implante do multi-unit instalado, dali para frente vai seguir tudo a mesma sequência, tá? Então, aí a moldagem com guia multifuncional, tá? Realizada, a prótese pronta, e aí a nossa paciente reabilitada, tá? Com implantes MIS Lance, tá? De 3,75 também, plataforma HE, e a partir dos multi-units instalados vira tudo a mesma coisa, tá? Então vamos falar um pouquinho do
fluxo digital, tá? Então, esse é um caso que a gente seguiu com o fluxo digital. Vou falar dos detalhes do caso aí, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Tá? Então, a paciente já chegou ao consultório já com a presença desse provisório fixado em algumas raízes, tá? Em 4 raízes, nas raízes desses caninos e dos molares. Então, qual que foi o nosso planejamento? A instalação de 8 implantes para fazer uma prótese cerâmica com zircônia segmentada em 4 partes. Então, uma ponte fixa de central canino, primeiro pré, primeiro molar, dos 2 lados. Então, 4 pontes fixas de cerâmica para fazer essa reabilitação total. A sequência cirúrgica, a gente optou por instalar 6 implantes num primeiro momento, tá? Preservando os caninos e os molares para continuar segurando aquele provisório que a paciente já tinha, tá? E, na sequência, remoção dos caninos e instalação dos implantes dos caninos, tá? Foi o que a gente fez nesse momento, já com todos os pilares multi-unit instalados. O que é interessante nesse caso? Apesar de ter sido instalados implantes com plataforma regular, implantes standard e implantes estreitos, depois dos multi-units instalados, também vira tudo uma coisa só, tá? Então, nesse momento, instalação dos transferentes de moldagem para moldeira aberta também. Ah, Caio, mas você não me disse que, nesse caso, você seguiu o fluxo digital? Sim, eu sigo o fluxo digital, mas com o scanner que eu tenho à disposição aqui dentro da clínica, que é a Omnicam, eu tenho uma certa dificuldade em escaneamento de pacientes desdentados totais, tá? Me atrasa o fluxo. Então, eu prefiro fazer uma moldagem e fazer o escaneamento desse modelo de gesso depois, tá? Que vocês vão ver aqui. Então, o que é importante a gente fazer nesse caso? Uma moldagem extremamente fiel, tá? Então, eu gosto de fazer essa união, espero bastante para não ter contração desse acrílico, tiro da boca, instalo de novo para ver se está bem passiva, tá? E aí sim a gente realiza a moldagem dos implantes, tá? E aí, nesse momento, a gente, com o modelo vazado, com o scanner de bancada, que a gente tem aqui à disposição também, a gente faz o escaneamento do modelo, tá? Aí já a gente segue no fluxo com o Exocad, tá? Então, aí já o modelo no fluxo digital, tá? Ele está relacionado com o antagonista através do escaneamento do provisório, que foi replicado também, e a partir desse momento ele é reduzido para a confecção das peças de zircônia. Em seguida, a aplicação de cerâmica sobre a zircônia. Tá? Então, aí, as peças de zircônia, tá? O enceramento das peças, e aí, depois de tudo provado. Então, nesse caso, gente, ó, quando a gente usa o fluxo com zircônia, a gente tem à disposição esses protetores que não vão ter a necessidade da nossa zircônia ir direto sobre a cabeça do multi-unit. Ela é uma proteção entre o multi-unit e a nossa peça de zircônia, que vai evitar fraturas aí da borda da nossa zircônia, tá? E promover também uma passividade maior das nossas peças. Então, o planejamento dentro do que eu mostrei para vocês, olha lá, primeiro molar, primeiro pré, uma ponte fixa. Canino, primeiro molar, outra ponte fixa e a mesma sequência do lado oposto, tá? Então, para isso é necessário, para fazer um planejamento desse tipo, é necessário um posicionamento adequado dos implantes, né? Para a gente poder ter esse posicionamento aí saindo exatamente nos dentes selecionados para essa segmentação da prótese. A gente não pode ter implante saindo na meia, por exemplo,
né? Diferente de uma prótese dento-gengival. Então, aí as peças. Essa cimentação da zircônia sobre nosso protetor, ela pode ser feita tanto no laboratório de prótese quanto pelo profissional na própria clínica mesmo, tá? Essa cimentação é feita com cimento resinoso, tá? Não é nada muito complicado de fazer, tá? E em seguida, é uma prótese parafusada normal, tá? Então, aí a adaptação e cimentação da peça. Então, aí o nosso planejamento digital e as nossas próteses prontas, tá? Então, as tampinhas posicionadas em boca, tá? Esse assentamento é conferido em boca para ver se não tem nenhuma distorção, tá? Então, aí uma visão aproximada, então ela é bem retentiva, essa cimentação é bem confiável, tá? E aí a prótese finalizada. E aí o raio-x final. Então, em casos cerâmicos, gente, eu dou bastante preferência em realmente próteses segmentadas, tá? Por uma série de motivos, principalmente se a prótese for metalo-cerâmica. Se for em zircônia fresada, ainda é possível a gente fazer essa prótese em um segmento único com cerâmica, mas metalo-cerâmica, definitivamente, eu não faço com próteses em segmentos únicos, tá? Porque o risco de trinca e fratura por esse metal e muitas vezes no forno, muitas vezes tem alguma distorção da estrutura metálica e a hora que a gente vai parafusar em boca, forma alguma trinca na prótese e começam as fraturas, tá? E aí o caso finalizado. Esse é outro caso. Também seguimos o mesmo planejamento, tá? Também no fluxo digital, tá? Então, para proporcionar para o nosso paciente a carga imediata e a instalação do provisório, nós fizemos os 6 implantes anteriores, carga imediata com o provisório já condicionando a gengiva neles, reconstrução da região posterior para a gente ter a possibilidade da instalação em primeiro molar, tá? Depois, reabertura dos 2 implantes das áreas reconstruídas e instalação do multi-unit em todos eles, né? Seguindo a mesma configuração do caso anterior, central, canino, primeiro pré, primeiro molar, tá? Só que nesse caso a gente fez uma abordagem um pouquinho diferente. Como o paciente, desde o início, desde a extração dos dentes, já estava utilizando um provisório, a gente consegue personalizar esse provisório e ter uma configuração do nosso tecido gengival com essa qualidade, gente. Então, olha a qualidade da gengiva aí que a gente tem para a moldagem depois e para a confecção da prótese definitiva. Tá? Então, uma condição de gengiva aí extremamente interessante, tá? Para seguir na parte protética final. Então, aí, seguimos o mesmo conceito anterior, eu faço o escaneamento do modelo, jogo isso aí para o Exocad, escaneamos o provisório já relacionado com o arco antagonista, tá? Redução da estrutura para estrutura metálica, nesse caso, que é o detalhe que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, a gente tem as duas opções, então, no fluxo digital. A gente tem a opção de fundir, de fazer a impressão de uma peça calcinável e fazer a fundição dela, que foi o que foi feito nesse caso, ou a opção de fresar uma zircônia, como foi feito no caso anterior. Mas a resolução protética é a mesma aí, ó. Então, ó, os implantes posicionados seguindo o mesmo planejamento, tá? E aí a instalação das peças em boca, tá? Então, aí os 4 segmentos instalados já. E aí o resultado final, uma prótese PF2, tá? E aí o raio-x final. Então, 2 casos seguindo o fluxo digital, porém um numa metalo-cerâmica convencional e o outro numa prótese em zircônia, mas o resultado final é o mesmo, né? O planejamento protético é o mesmo.
tá? Então, dentro dos pilares multi-unit, como a gente já havia conversado, independente do diâmetro do nosso pilar, do nosso implante, a partir do momento que o multi-unit foi instalado, o que a gente vai trabalhar dali para frente, e não só pelo diâmetro, mas também se for outro sistema, se for o V3 ou se for o Lance, a partir do multi-unit instalado, o que vai seguir dali para frente é sempre o mesmo portfólio protético, tá? Então, mesmo no Nero, no Standard ou no Wide, nós vamos seguir a mesma sequência aí dos pilares. Então, aqui outro caso clínico, de um protocolo inferior também, a paciente já tinha um protocolo antigo superior, foi planejado uma mandíbula bem estreita, que são casos que bem estreita e também com uma perda aí de espaço protético. Então, outro caso que a gente tem a necessidade de uma conquista de espaço aí através da osteotomia vertical, tá? Então, nesse caso de rebotes mais estreitos, eu adoro o sistema C1, os implantes C1 da MIS, que são implantes estreitos, extremamente simples de serem instalados, extremamente previsíveis e macios na hora da cirurgia, tá? Que foi o que a gente usou nesse caso aqui. Então, a exposição dos dentes, tá? Então, nesse caso, a gente fez a remoção completa do bloco de dentes para criar o espaço protético aí para o protocolo, mas mesmo com a remoção do segmento todo, a nossa mandíbula era bem estreita. Então, nesse caso, nós optamos por usar o implante C1 de diâmetro 3.3. Esses restos radiculares foram removidos, tá? E foram instalados 4 implantes C1 com 3.3 de diâmetro, tá? Multi-units instalados, a partir daí ficou tudo igual, tá? Então, seguimos aí a moldagem com um transferente de moldeira aberta e confecção imediata já do protocolo inferior. E aí, o paciente como ficou depois da osteotomia e instalação dos implantes, tá? Aí o caso concluído. O raio-x final. Então, independente do diâmetro do implante também, a sequência aí depois passa a ser a mesma, tá? Aí o caso finalizado. Outro aspecto interessante é a opção de pilares angulados, tá? Que em muitos casos eu faço a inclinação dos implantes distais, seja na maxila, pela presença da parede, da pneumatização do seio maxilar, ou seja, na mandíbula por um posicionamento mais anterior aí dos forames mentonianos, tá? Então, essa é a carinha do pilar angulado aí. Então, a gente tem a opção de 17 e 30 graus. A partir do momento do pilar instalado também, ele passa a ser a mesma coisa, tá? Então, transferente, toda a sequência de transfer análogo vai passar tudo a ser a mesma coisa, tá? O que a gente tem que ficar atento é que existe para angulação do pilar, a gente tem esse aumento do tamanho do pilar independente de uma cinta menor. Então, isso tem que ser calculado. Talvez isso não seja um grande problema para a principal indicação que eu acho do multi-unit, que são para as reabilitações dentro de gengivais, mas para quem pensar em utilização para casos parciais, essa cinta tem que ser levada em consideração, tá? Então, com a inclinação, com a angulação do nosso pilar, a gente vai ter uma infinidade de novos posicionamentos dentro das nossas arcadas aí, proporcionando, mesmo com as inclinações dos implantes, uma posição protética adequada. Tá? Então, aí, ó, instalando os pilares angulados, com os de 17 graus, a gente vai garantir uma divergência até de 34 graus entre os implantes.
e com os pilares de 30 graus, uma divergência de até 60 graus entre os nossos implantes. Então, isso aí, em casos onde a gente precisa fugir de forame mentoniano ou de parede anterior de seio maxilar, é uma grande saída, tá? Então, eu uso bastante também os pilares angulados aí nas reabilitações totais, tá? Então, aí o passo a passo dele é um pilar diferente do pilar reto, que a gente trabalha em corpo único. O pilar angulado, a gente tem um parafuso passante com o index, que vai nos proporcionar um posicionamento único ali do nosso multi-unit. E, como ele é indexado na parte interna, eventualmente, na cirurgia, se você precisar de um melhor posicionamento, você pode dar um pouquinho, uma voltinha a mais ou a menos ali, para conseguir o posicionamento ideal do nosso pilar angulado. Mas, uma vez instalado também, esse problema está resolvido. O torque, diferente do pilar reto, que é de corpo único, a gente vai concentrar num torque aí de 20 newtons no parafuso passante, tá? Que é o suficiente. Também nunca tive problema de afrouxamento de pilar angulado também não, tá? A partir daí, a sequência, seja ela no fluxo analógico ou no fluxo digital, passa a ser o mesmo dos pilares retos, tá? Então, a nossa única diferença aí tem que ser com esses cuidados da cinta, do parafuso passante, o torque um pouco diferente dos pilares retos, mas, fora isso, a gente vai seguir uma sequência normal do ponto de vista protético, tá? Então, eu separei aqui um caso para mostrar o desempenho dele clinicamente, né? Então, aí, o caso de uma mandíbula, onde nesse caso a gente tinha o problema dos forames um pouco mais anteriores, então eu fiz a opção por utilização de pilares angulados, tá? Então aí a gente fazendo o acerto do rebordo, tá? Aí o rebordo preparado já para a instalação dos nossos implantes, tá? Uma vista frontal. Instalação dos implantes anteriores, primeiro, tá? Para determinar o volume vestíbulo lingual da nossa prótese inferior, tá? Então, instalações dos 2 implantes axiais. E na sequência, aí, ó, instalação dos pilares retos. Aqui, gente, dá para vocês observarem bem nessa foto o estreitamento do pilar, possibilitando a gente trabalhar com esse nosso implante infraósseo e esse pilar sair de dentro do implante sem nenhuma interferência nesse ponto onde o implante ficou infraósseo. É só a gente selecionar uma cinta um pouco mais alta, tá? Então, nesse caso, foi uma cinta de 3 milímetros, o nosso pilar desceu passivo e trabalhando com o nosso implante protegido, nosso implante infraósseo, tá? Na sequência, instalação dos implantes distais com inclinação, com angulação, tá? E instalação dos nossos pilares angulados, tá? Nesse caso, é um pilar de 17 graus, e nessa foto mais aproximada, vocês podem observar o cuidado que eu falei para vocês terem, ó. Na hora que eu fui instalar o pilar angulado, essa cinta, para possibilitar a inclinação do pilar, pegou na nossa crista óssea aqui. Então, eu tive que fazer uma osteotomia naquela região para o assentamento passivo do pilar. Isso aí é fundamental que a gente observe durante a cirurgia, tá? Porque senão a gente não vai conseguir um assentamento passivo do pilar. Então, os pilares angulados já instalados, e aí a gente tem um posicionamento tridimensional. A partir dessa gengiva fechada, o nosso protesista nem vai saber se a gente trabalhou com pilar reto, pilar angulado, com o que a gente trabalhou, tá? Só se for olhando o desenho dele, mas para o posicionamento protético vai estar exatamente igual o nosso caso anterior, que a gente trabalhou com implantes axiais, tá?
Então, gente, eu acho que deu para mostrar aí um pouquinho e um pouquinho também da nossa casuística com os multi-units, tá? As reabilitações totais são a minha paixão, então não poderia ter um tema melhor para eu falar dentro dos pilares aí do que sobre o multi-unit, que é o que eu mais uso, sem sombra de dúvidas, tá? E agora acho que nós vamos abrir um tempinho aí para tirar algumas dúvidas, né? Sim. Antes de passar para as perguntas, posso transmitir meu slide rapidinho para um último Claro. recado? Aí você tem que fazer o seu Desculpa, stop. interromper aqui. Deu? Foi, rapidinho. Então, a gente está com duas ofertas disponíveis, tá? Então, fiquem à vontade. Acredito que a maioria dos nossos participantes aqui hoje são nossos clientes já. Então, a gente está com uma oferta de a cada 10 implantes C1 ou V3 ganha 5 implantes. E a gente também tem um pacote de kits com implantes disponível para quem tem bastante consumo. Então, são 50 implantes C1, mais um kit de cirurgia guiada e mais um kit cirúrgico por 18.900. Então, quem tiver interesse, fiquem à vontade para entrar em contato com o nosso time. Essas ações estão disponíveis para vocês, tá? E aí, vamos para as perguntas. Apareceu mais algumas aqui. Então, doutor Caio, tem pergunta do doutor Milton Neto. Boa noite. A realização de prótese tipo protocolo, você sente falta de cilindros em cromo cobalto? Honestamente, não. Apesar de ser uma parte laboratorial, né, eu nunca tive nenhum questionamento dos nossos laboratórios com relação à cinta do nosso calcinável. Então, eu não vejo problema nenhum. E nunca tive nenhum problema, nenhuma repercussão clínica também com isso. Tá. Então, eu acho que a próxima pergunta ele meio que refez, que acho que é bem parecida. Para a confecção de prótese tipo protocolo, você utiliza em cromo cobalto sobre os multi-unit? Basicamente a mesma pergunta. E a doutora Patrícia, boa noite, parabéns pela apresentação e pelos casos incríveis. Uma vez que esta é a terceira sessão e tentando fazer uma interligação de todas as opções protéticas em alguma situação clínica, optaria por fazer uma reabilitação múltipla, total ou parcial, com Connect, ao invés de multi-unit? Sim, então eu falei quando eu estava falando sobre as reabilitações parciais. Então, o que eu acho que deve ser levado em consideração nesse momento? O nosso perfil gengival. Então, se a gente estiver trabalhando em reabilitações parciais, ou que sejam reabilitações totais, onde a gente precisa de uma emergência protética com um diâmetro menor, eu acho que o Connect cai melhor, tá? Mas lembrando que o Connect, como ele é uma conexão interna, os nossos implantes devem estar paralelos, tá? E eu não utilizaria jamais o Connect em grandes pontes, e sim em casos como os que eu mostrei de próteses segmentadas. Porque, por exemplo, vamos colocar que a gente está trabalhando numa ponte de incisivos inferiores, tá? Vamos colocar aí 32, 42, tá? Então, imagina o diâmetro do nosso incisivo inferior, como que a gente vai colocar um multi-unit de 4,8 de diâmetro, né? O nosso dente já vai sair com um perfil completamente inadequado com relação ao diâmetro do nosso dente, tá? Então, nesses casos, sem dúvida nenhuma, o Connect é mais indicado. Bacana. E doutora Liris Pereira, no terceiro caso, você fez enxerto de seio após a colocação dos implantes?
Não, não. É porque eu resumi um pouco, eu não mostrei o caso clínico completo. Ali foi o seguinte: para instalação naquele planejamento protético, que são os 8 implantes com as 4 pontes, eu não tinha disponibilidade óssea nos 2 posteriores, nas regiões de primeiro molar. Então, o que eu fiz? Em uma cirurgia, instalação dos 6 implantes anteriores, com carga imediata, com o provisório. Os 2 implantes posteriores eu fiz simultâneo, o enxerto ósseo e a instalação do implante, mas eu não podia colocar carga, tá? Então, no segundo momento, depois de 4, 5 meses, eu reabri os implantes posteriores e coloquei multi-unit em todo mundo. Tá? Eu só Bacana. fiz em 2 momentos cirúrgicos. Legal. Olha, essas eram as perguntas, e agora a gente precisa selecionar a mais interessante. Ó, a mais interessante é que eu me questionaria também, tá? Na minha opinião, tá? É realmente a dúvida aí entre o Connect e o Multi-Unit. Por que em que situação um ou o outro, tá? Que foi o que a gente discutiu Sim, aqui. Vai depender do perfil do dente que a gente estiver reabilitando e se a gente estiver trabalhando com uma prótese dento-gengival ou com uma prótese exclusivamente dentária, tá? sim, E aí, realmente, um pilar de diâmetro mais estreito, dependendo do dente que a gente estiver reabilitando, esse pilar é mais interessante. tá legal. Então, doutora Patrícia, pode mandar o seu e-mail para a gente aqui no chat, que a gente entra em contato, pega o seu endereço e coloca a mochilinha no correio, por correio. Era isso, doutor Caio. A Cris teve problema de conexão, realmente, mas faço aqui as palavras dela as minhas, né? Muito obrigada pela parceria de sempre. Muito Eu que obrigada por agradeço. dividir seus casos com a gente e investir esse tempo para discutir e mostrar a sua experiência clínica, né? Que é de bastante tempo. Super gratificante para a gente e tenho certeza que é para toda a audiência. E para mim também, eu é que agradeço o convite, tá? E eu deixei meu Instagram no último Sim, slide. Se alguém que estiver assistindo, tiver alguma dúvida, pode me mandar qualquer dúvida no direct que a gente vai bacana. conversando também. Tá Tá? legal? E a gente Certinho? reforça também que esse vídeo depois ele vai subir para o YouTube, então quem quiser revisitar também, a gente vai divulgar. Então, o Certinho, pessoal então. está agradecendo aqui no chat pela aula. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada realmente pela presença de vocês aqui hoje, viu? Até a próxima. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.